Uou no Mi, modelo, Seiryu. A Uou no Mi, modelo, Seiryu é uma Akuma no Mi do tipo Zou Mítica que permite ao usuário se transformar em uma versão híbrida e completa de um dragão azul à vontade. Foi comido por Kaido, que foi dado a ele por Big Mom durante o God Valley Incident. Em algum momento depois que Kaido comeu a fruta, ele teve uma amostra de seu fator de linhagem extraído por Vegapunk, que o usou para criar uma Akuma no Mi artificial concedendo a mesma habilidade. Embora o resultado tenha sido considerado um fracasso, disse que a fruta acabou sendo consumida por Kozuki Momonosuke, que desde então pode se tornar um dragão rosa. No dia do incidente de God Valley, 38 anos atrás, em God Valley, Charlotte Linen deu essa fruta a Kaido, que na época era seu companheiro de tripulação nos Rocks Pirates. Big Mom considera isso uma dívida vitalícia da qual Kaido não pode escapar. Em algum momento dentro de 34 anos depois de comer a fruta, Kaido estava em cativeiro marinho, e o cientista Vegapunk extraiu seu fator de linhagem com o objetivo de criar uma fruta do diabo artificial. Esta fruta réplica, embora considerada um fracasso, foi posteriormente comida por Kozuki Momonosuke, pouco antes dos dias atuais, depois de ter sido armazenada em Punk Hazard. Momonosuke, assim, ganhou uma transformação de dragão muito parecida com a de Kaido, mesmo com a capacidade de produzir nuvens de chamas, embora o poder de Momonosuke estivesse inicialmente fora de seu controle. Etimologia: Uo é japonês para peixe. Seiryu é o nome japonês do dragão azul. Aparência: o fruto é esférico e ligeiramente oblongo, lembrando um pouco uma pinha. Seu exterior azul dá a aparência de ter escamas sobrepostas. Cada discala tem um pequeno oval azul escuro no meio que tem uma espiral de Akuma no Mi na parte inferior, enquanto as porções externas das escamas são de um tom azul mais claro. No topo, o fruto possui folhas alaranjadas e dois caules idênticos e separados, sendo um roxo e o outro rosa mais claro. Transformações: esta fruta permite que o usuário se transforme em um dragão gigante, serpentino e de escamas azuis, especificamente um tipo de dragão oriental, RY, chamado dragão azul, e em um híbrido humano-dragão. Além das escamas, as características adquiridas do dragão incluem chifres, um segundo par no caso de Kaido, presas afiadas e membros com mãos e pés com garras. Em sua forma de besta completa, Kaido cresce para rivalizar com uma pequena cidade em tamanho, tornando esta a maior transformação de Zoan já vista. Sua forma humana besta, embora não tão colossal, ainda é muito grande, em forma, se aproxima de sua forma humana, com escamas nos braços, torso externo, costas e pernas, além de 6 chifres na cabeça, garras nas mãos e nos pés, e uma longa cauda. Além de sua forma humana fera padrão, Kaido em várias ocasiões apresentou uma forma híbrida alternativa. Esta forma parece um pouco mais volumosa e tem diferentes características faciais, um conjunto completo de presas, um nariz maior e sobrancelhas semelhantes à sua forma de besta. Essas características podem dar uma possível indicação do Imperador extraindo mais poder de sua Akuma no Mi. Forças e fraquezas. Forças. Tal como acontece com todos os Zoans, a transformação do usuário aumenta significativamente suas habilidades físicas. A força da forma de dragão completa condiz com seu tamanho, já que o usuário pode danificar severamente estruturas como casas simplesmente passando por elas. Quando Kaido voou pela cidade de Okobore em um estupor bêbado, acreditava-se que, se ele continuasse causando estragos sem sentido, não apenas a cidade, mas a própria Kuri seria exterminada. Os braços do usuário, embora mais finos em comparação com o resto do corpo do dragão, ainda são muito fortes. Um único golpe pode enviar grandes homens-peixe voando através de formações rochosas com grande força e destruir casas com facilidade, mesmo quando bêbados. No anime, o poder da forma completa do dragão é exemplificado ainda mais, com Kaido causando ondas de choque intensas e rajadas simplesmente movendo-se pelo ar ou sendo jogado ao redor, bem como com um mero sopro ou arroto. Ele foi capaz de enviar Monk D. Luffy voando com imensa força usando um golpe de cauda e facilmente dominou o uso de Gear 3 imbuído de Haki de Luffy com uma de suas mãos de dragão, bem como empurrando sua cabeça para frente. 2 décadas atrás, em sua luta com Kozuki Oden, Kaido em sua forma de besta repetidamente entrou em confronto com o samurai em termos iguais, incluindo a força de Tojin Shirataki de Oden com sua cabeça, contra-atacando suas lâminas com suas garras e presas, e até mesmo usando um dos seus tentáculos de bigode para prender e jogar Oden fora. Além da força bruta, o tamanho do usuário como um dragão desmente sua mobilidade, pois eles podem se mover em grandes velocidades enquanto mantêm o ritmo com inimigos de tamanho humano significativamente rápidos. As escamas que cobrem o corpo do dragão do usuário são extremamente duráveis. Golpes de poder incrível, incluindo aqueles fortalecidos pelo Busoshoku Haki regular, provaram ser totalmente ineficazes em ferir Kaido. Por exemplo,
quando em forma de dragão, ele se esquivou de um ataque sem parar pelos ataques mais fortes do Gear 3 de Luffy, sem ser ferido nem um pouco. No entanto, como acontece com a pele humana extremamente resistente de Kaido, suas escamas de dragão podem ser penetradas e sangue retirado dele, usando ataques que contornam as defesas externas, como o Busoshoku Aki de nível avançado. Além da transformação em si, a fruta concede múltiplas habilidades sobrenaturais, o máximo de qualquer Zou mítica visto até agora. O mais proeminente deles é o poder de conjurar nuvens de chamas, ou Muragumo, com as quais o usuário pode viajar pelo ar usando-as como pontos de apoio, efetivamente permitindo o voo. Os braços de dragão de Kaido tendem a ser continuamente cercados por anéis de fogo, que podem ser ditos nuvens ajudando-o a voar mais efetivamente pelo ar. Além disso, as nuvens de chamas podem ser usadas para levantar outros objetos, incluindo ilhas inteiras, no ar e movê-los, por longos períodos de tempo enquanto usam seus outros poderes simultaneamente. Além disso, não há necessidade aparente de o usuário se transformar para manifestar, ou pelo menos manter, nuvens de chamas. Além disso, o usuário pode criar e controlar vários elementos como um dragão, tanto em sua forma completa de besta quanto humana besta. O elemento mais comumente visto usado é o fogo, como uma explosão de fogo escaldante concentrada que o usuário respira, que pode viajar muitos quilômetros no espaço de segundos e dizimar instantaneamente uma grande estrutura de terra, bem como disparar rapidamente bolas de fogo no animes. Além das chamas, o usuário pode lançar relâmpagos enquanto ruge. Kaido é capaz de convocar relâmpagos do céu sem se transformar como visto no anime, e cortar lâminas de vento enquanto sopra, além de agitar tornados fortes e de rotação rápida. Também é mostrado que Kaido pode convocar grandes granizos de gelo nos videogames. A forma humana besta do usuário vê sua força dracônica focada em um quadro significativamente menor, com esse tamanho reduzido concedendo a eles um aumento na agilidade e velocidade, enquanto parece mais bem adaptado ao combate corpo a corpo. O usuário também mantém acesso a seus ataques elementais, como seu sopro de fogo, embora com um alcance menor de acordo com seu tamanho corporal menor, em comparação com sua forma completa de dragão. Fraquezas. Devido à enorme quantidade de espaço que o usuário ocupa após entrar em sua forma de besta completa, sua capacidade de se mover em espaços fechados é bastante prejudicada. Além disso, dependendo de quanto cuidado é dado ao seu entorno, o corpo transformado do usuário com propensão a danos colaterais pode se tornar uma responsabilidade para os aliados. O corpo maciço do usuário também deixa mais aberturas, tornando um alvo mais fácil para ataques, especialmente assaltos multidirecionais de mais de um inimigo. Embora as escamas de dragão do usuário sejam imensamente resistentes, o usuário permanece vulnerável a ataques que, por sua natureza, podem contornar defesas externas. O uso de Busoshoku Aki avançado e emitido, em particular, pode permitir que partes opostas machuquem a forma de dragão do usuário, mesmo se usado por inimigos que são fisicamente muito mais fracos que o usuário, assim como ataques infundidos com Oshoku. Outros exemplos de ataques eficazes que atingem o interior do alvo são aqueles que utilizam poderosas ondas sonoras ou as técnicas cirúrgicas da Opi Opi no Mi. Além disso, a habilidade característica do usuário de cuspir fogo pode ser combatida por um oponente que saiba cortar chamas. Além de todos esses fatores, o usuário é afetado pelas fraquezas padrão da Akuma no Mi. Uso. Kaido usa o poder desta fruta frequentemente em combate. Ele normalmente começa as batalhas em sua forma completa de dragão e se transforma novamente em humano ao ficar mais sério. Sua forma básica parece mais adequada para combates intensos e próximos, 1 contra 1. Se seus adversários se mostrarem fortes o suficiente para lidar com suas formas humana e completa de dragão, Kaido entrará em sua forma humano besta, possivelmente a mais forte de suas 3 formas básicas, geralmente é usada em todas as lutas contra inimigos mais fortes e mais rápidos que seus adversários. 2 outras formas têm dificuldade em lidar. Ao enfrentar inimigos em sua forma completa de dragão, Kaido frequentemente paira a uma distância considerável deles, fora do alcance corpo a corpo, de modo a atacá-los com ataques destrutivos e de longo alcance de vários elementos, como seu sopro de fogo. Em combate corpo a corpo real, ele foi visto mastigando oponentes ao seu alcance ou golpeando-os poderosamente com suas garras. Ao entrar em sua forma de besta humana, Kaido passa a empunhar seu kanabo, a Saikai, como ele faz em sua forma humana. Com o impulso que ele ganha em força, ele pode balançar a clava com força extrema, causando enormes ondas de choque e golpes corpo a corpo muito perigosos para a maioria dos inimigos enfrentarem. Tornando-se muito mais ágil do que como um dragão completo, Kaido pode se mover deslizando pelo ar, usando sua cauda de dragão para se impulsionar para frente ou para cima, o que ajuda seus movimentos ofensivos. Além disso, sua cauda é preensil e capaz de capturar oponentes desprevenidos.
Kaido também demonstra a capacidade de cuspir fogo em sua forma híbrida, embora com menos força devido à sua diminuição de tamanho. Uma vez que Kaido reconhece um oponente e fica bêbado o suficiente, ele é capaz de se envolver em Shuronwaki, um estilo de luta único que tira proveito das mudanças de humor bêbado de Kaido e permite que ele alterne rapidamente entre suas formas Zoan e empregue técnicas mais imprevisíveis. Durante certos humores, Kaido pode até mudar para formas completamente únicas fora de seus três habituais. Por exemplo, enquanto está rindo ou com sede de sangue, Kaido manifesta uma versão mais volumosa de sua forma humano-besta que pode usar versões mais fortes de seus ataques de Kanabo, e enquanto está em um humor ladrão, ele se transforma em um menor, um pouco mais humanoide variante de sua forma de besta completa que pode voar rapidamente em curvas afiadas para evitar ataques inimigos esmagadores. Tanto dentro quanto fora da batalha, Kaido pode criar suas nuvens de chamas para usar principalmente como pontos de apoio ou para levitar a si mesmo para alçar voo. Ele pode assim viajar facilmente entre as ilhas voando rapidamente cruzando o mar aberto, como entre Onigashima e o continente de Wano. Ele também pode levitar objetos, mesmo gigantes, criando nuvens suficientes para cercar o que ele deseja flutuar. Isso foi visto principalmente quando Kaido enviou toda a ilha de Onigashima no ar para prosseguir com seu novo projeto Onigashima, levitando a ilha em direção à capital das Flores de Wano. Uma amostra deste poder de Akuma no Mi foi extraída do fator de linhagem de Kaido para ser usado como modelo para a tentativa de Vegapunk de criar sua própria Akuma no Mi artificial. Embora ele tenha conseguido recriar a fruta, o projeto em si foi considerado um fracasso. Técnicas: Bolo Breath, Boro Burezu, que significa literalmente respiração de calor, ataque de assinatura de Kaido. Ele reúne fogo dentro de sua boca antes de respirar em uma explosão enorme e cônica em direção ao alvo de sua escolha. Esta explosão viaja rapidamente, no anime cobrindo uma distância tremenda em poucos momentos, e é extremamente poderosa. Ele pode dizimar instantaneamente uma grande estrutura, como as ruínas de um castelo, enquanto deixa o terreno circundante, como o topo de uma montanha, explodido em pedaços e queimado, pode incendiar uma porção considerável de uma floresta e até mesmo ser dividido em inúmeras bolas de fogo menores disparadas como balas. Apesar da força e alcance deste movimento, ele pode ser combatido pelo Fushigi Style. Quando Raizo lançou este ataque de volta a Kaido através de seus pergaminhos, provou ser capaz de danificar um pouco o próprio corpo de dragão do último. Bolo é um termo usado na América Central e no México que significa bêbado. No mangá Viz, a técnica é chamada Blast Breath. No anime Kaido é mostrado para ser capaz de difundir este ataque em vários tiros menores. Isso espalha o dano e torna mais difícil se esquivar, mas também o torna significativamente mais fraco do que a forma original. Ele usou contra os 9 bainhas vermelhas em um esforço para fazê-los manter distância. Kaifu, Kaif, que significa literalmente vento demolidor, um ataque onde Kaido sopra fortemente, criando poderosas lâminas de vento crescentes que podem facilmente cortar pedra sólida, bem como corpos humanos. O movimento foi visto pela primeira vez sendo usado na luta de Kaido contra os 9 bainhas vermelhas no telhado do Skull Dome de Onigashima, cortando o braço esquerdo de Kikunojo, mas não foi nomeado até que Kaido o usou contra os membros da pior geração no mesmo telhado. Denjiro descreveu as lâminas de vento como Kamaitachi, um termo japonês para cortar turbilhão derivado do Ikai Kamaitachi. O Viz manga do ataque é Demolition Gusto. Kaido também é capaz de realizar esse movimento enquanto estiver na forma humano-fera. Neste caso, ele rapidamente balança seu Asaikai para gerar uma lâmina de vento vertical em forma de crescente que viaja para frente, semelhante a um Tobu Zanjeki. Tatsumaki, que significa literalmente Dragon Twister, Kaido gira seu corpo serpentino em uma bobina para convocar vários tornados ao seu redor. Por causa da velocidade do vento, esses tornados podem puxar as pessoas para longe do chão e para dentro do alcance de Kaido no ar, onde ele pode mastigar. A técnica foi vista pela primeira vez em uso contra os membros da pior geração no telhado do Skull Dome. Foi eficaz na captura de um indefeso Monk de Luffy, mas Roronoa Zoro foi capaz de neutralizá-lo com sua própria técnica Kokujo, o Tatsumaki. O nome do ataque é a palavra japonesa para tornado, Tatsumaki, mas com o Kijitai do kanji dragão em vez do Shinjitai. E, portanto, não deve ser confundido com a técnica Santoril de nome semelhante. No Viz manga, a técnica é chamada Dragon Twister. Tatsumaki Kaifu, Tatsumaki Kaif, que significa literalmente Dragon Twister demolindo vento, um ataque que combina Tatsumaki e Kaifu. Kaido gira a parte inferior de seu corpo alongado de dragão em grandes velocidades, simulando um tornado. Ele então sopra lâminas de vento crescentes em direção ao seu próprio corpo giratório, fazendo as lâminas voarem de forma imprevisível em várias direções.
Kaido também ruge relâmpagos enquanto executa essa técnica, mas isso em si não parece fazer parte do ataque. Este movimento foi visto pela primeira vez sendo usado na luta de Kaido contra a pior geração. O mangá V chama o ataque de Dragon Twister Demolition Breath. Kaindaiko, que significa literalmente grande tocha do dragão de fogo. Kaido respira uma grande quantidade de chamas de sua boca, formando um dragão de fogo gigante sobre seu corpo de dragão original. O calor de seu dragão de fogo quase instantaneamente derrete tudo com o que entra em contato, impedindo que os oponentes toquem Kaido, ao qual Luffy, um usuário de Busoshoku aqui avançado, é capaz de combater isso devido a não ter que fazer contato físico. O nome da técnica é provavelmente uma referência à história do Hakugo Kaindaiko, tambor flamejante. No Viz Manga, isso é chamado de Flame Dragon Torch. Shoryu, Kainaki, SHRY, Kainaki, que significa literalmente Dragão Rising. Fire Blaze 8 Triggers. Kaido ataca seu oponente em seu estado Kaindaiko e desencadeia uma mordida explosiva com suas mandíbulas flamejantes. Esta técnica foi usada pela primeira vez para combater a arma Gomu Gomu no Bajan de Luffy. No Viz Manga, isso é chamado Rising Dragon, Flame Bagua. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!